Nós temos uma palavra muito especial de Deus para o seu coração. Eu creio que, na verdade, trará respostas a muitas perguntas que você tem feito. Com a graça de Deus, eu sei que o Espírito Santo ele vai aplicar essa palavra ao seu coração, ao seu espírito, para que você possa crescer, avançar na revelação, no conhecimento de Cristo Jesus. O título é Entendendo a Nossa Posição. O texto está em Romanos capítulo 8, nós vamos ler os versículos 1 e 2. Romanos 8, 1 e 2, assim diz a palavra de Deus. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Meu Deus! Quantos aqui creem que estão em Cristo Jesus? Levanta a mão. Aleluia! Se você não levantou a mão, pode levantar porque você está em Cristo Jesus. Hã? Meu Deus, olha o versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei, do pecado e da morte. Aleluia. Eu tenho uma outra versão aqui, a minha versão diz assim: portanto, agora já não há condenação para as pessoas que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação, pois a lei do Espírito que nos traz vida em Cristo Jesus me libertou da lei que traz o pecado e a morte. Então me libertou da lei que traz o pecado e a morte. Aleluia. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. E essa palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Você imagina participar da ceia, da mesa do Senhor, sem nenhum peso, sem nenhuma culpa, sem nenhuma acusação, sem nenhuma tristeza, sem nenhum será que eu devo participar ou não? Participar livremente, confiadamente, ousadamente, participar da mesa do Senhor, porque sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, não há condenação. Aleluia, aleluia. Eu vou justificar essa minha afirmação. Vamos avançar um pouquinho aqui. Interessante que nós, seres humanos, aceitamos mais facilmente quando alguém diz algo negativo a nosso respeito. Isso gruda mais rapidamente do que quando alguém diz algo positivo a nosso respeito, não é? Quando alguém diz para você, você colocou uma roupa, se penteou, se arrumou, diz: puxa, você está lindo, você está linda. Você já dá uma desculpa: não, é que, sabe, alguém diz assim: obrigado, eu recebo, né? E se alguém diz assim: puxa vida, você está feio, né? Eu estou feio. Aí recebe na hora, né? E algo positivo a gente reluta em abraçar, em receber. Nenhuma condenação há sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Mas mesmo tendo a Bíblia Sagrada dizendo isso, muitos cristãos carregam um peso sobre a sua vida. Por quê? Por quê? Porque por muito tempo não se tem compreendido um assunto central. É um espigão, é uma coluna, é uma verdade na vida cristã. A diferença entre posição e condição. Quando nós não sabemos o que é uma posição e o que é uma condição, quando nós mesclamos, misturamos, fazemos um mix entre esses dois valores espirituais, de posição e de condição, nós muitas vezes nos abatemos, aceitamos acusações, aceitamos uma carga que não nos pertence carregar. Vejamos isto, a nossa verdadeira posição. Primeiro ponto, a nossa verdadeira posição.
Esse texto das Escrituras Sagradas, ele é muitíssimo rico, e ele é central na vida de cada cristão. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Porque o Espírito de vida, me libertou da lei que gera morte e pecado. Que texto impressionante. Essa afirmação, ela é clara, ela é explícita. É uma afirmação assim tão forte, contundente. O texto está dizendo agora. A ênfase aqui é sobre algo que não se trata de um benefício futuro, mas de um benefício presente, agora, já. E nós cristãos temos sido catequizados, instruídos, orientados a crer que as coisas ficarão ótimas, excelentes num futuro, num além, num outro momento, numa outra dimensão. Mas o texto está dizendo agora, já, agora. Não há condenação para as pessoas, refere-se a um fato estabelecido neste tempo presente. Não há condenação. Agora, já. Uma terceira verdade aqui, para os que estão em Cristo Jesus. E aqui está o segredo. E aqui está a relevância, a centralidade dessa verdade. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqui nós temos o segredo da posição. Diga comigo, posição. Estar em Cristo. Esta é a nossa posição. Estamos em Cristo. Amados, acabamos de cantar. Jesus Cristo se fez carne. Ele se fez carne. Gente como a gente. Com um único objetivo, com um único propósito. Para receber sobre si os nossos pecados. Ele não praticou o pecado, ele não cometeu o pecado. Nenhuma palavra de engano, de erro, nenhum deslize saiu dos lábios de Jesus. Nunca, jamais. Agora ele assume os meus pecados, os nossos pecados. O pecado de toda a humanidade, todos os povos, línguas, tribos, nações, cores, não importa. Jesus veio para receber os nossos pecados. E com isso, o pecado sobre a vida dele, ele recebe o juízo de Deus, a condenação de Deus. Porque a alma que pecar, essa tem que morrer. E aí Jesus recebe então o juízo, a condenação de morte. Ele morre naquela cruz. Uma morte terrível. Ele foi sepultado. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Diga pelo menos amém. Porque se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Mas ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele foi elevado, ele foi assunto aos céus. Ele está assentado à direita de Deus Pai. Ele recebeu um nome que está sobre todos os nomes. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele governa soberanamente tudo e todas as coisas. Tudo é sustentado pela palavra do seu poder. Aleluia! E agora eu e você estamos em Cristo. Vestidos de Cristo. Pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esta é a nossa verdadeira posição. Aleluia. Jesus estando assentado e está assentado à direita de Deus Pai, cada um de nós individualmente estamos assentados com Cristo. Ah, irmãos, se nós entendêssemos isso. Ah, se recebêssemos isto, ao ponto de vermos a vida aqui na terra, na ótica, no prisma, na perspectiva de quem está sentado no trono eterno e soberano. Enquanto não entendemos essa verdade revelada, nós temos um infeliz estado de falsa esperança.
Enquanto não entendemos isto, nós ficamos numa expectação ardente de que algo vai melhorar, algo vai acontecer, Deus vai fazer a obra, Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Uma infeliz expectativa de uma falsa esperança. E aí nós podemos encontrar dezenas de cristãos em tantos templos evangélicos no Brasil e fora do Brasil, cansados, abatidos, desanimados, pensando em parar, pensando em desistir, porque não sabe de fato qual é a sua verdadeira posição em Cristo. Enquanto não assimilamos a nossa posição, tudo parece em um futuro distante. Com isso, nós não desfrutamos do presente. Com isso, nós não governamos nos dias presentes. Com isso, nós não reinamos no momento presente. Declaramos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a gente olha esse texto e diz: pastor, oh aleluia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu quero dizer que esse texto não mais se aplica na sua vida, meu irmão. Pergunta para mim por quê? Aleluia. É que o amanhã já amanheceu e o amanhã já veio. Queridos, a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo, Ele é o sol da justiça, e Ele já raiou, Ele já se manifestou, Ele já andou sobre essa terra, a noite já passou, o dia já chegou. Esta é a verdade das Escrituras. Na plenitude dos tempos, diz o escritor dos Hebreus, Deus, Ele enviou o seu Filho. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Cristo é colocado em uma posição de honra, uma posição de governo, uma posição de bênção, uma posição de vitória, uma posição de abundância. Apocalipse capítulo 1 diz: Ele nos ama, e Ele já nos lavou no seu sangue, e Ele nos constituiu em reis e sacerdotes para servirmos a seu Deus e Pai. As pessoas perguntam às vezes para mim: Pio, você não prega Apocalipse por quê? Eu digo: não sei. É que Apocalipse é um livro muito difícil. Eu digo: não, é muito simples. Apocalipse é muito fácil, é muito simples. Eu vejo que a chave hermenêutica, a chave que abre o Apocalipse, chama-se tempo. A chave hermenêutica é o tempo. Existem centenas e centenas e centenas e centenas e centenas de livros que foram escritos em épocas passadas, tentando interpretar o Apocalipse. Hoje não vale nada. Mas o Apocalipse é muito simples. O Apocalipse diz que existem os filhos da luz, existem os poderes das trevas. Os poderes das trevas se levantarão contra os filhos da luz, tentando tirá-los da posição que Jesus os colocou. E sabe de uma coisa? As trevas perderam. Isso é Apocalipse. Isso é Apocalipse. Eu e você somos mais que vencedores. A nossa vitória, ela é atemporal. Ela começou em Cristo e ela permanece em Cristo, porque Cristo é eterno. Aleluia. Todo aquele que crê em Cristo está nessa posição. O verso 2: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei que me escraviza ao pecado e à morte. Quando esse texto diz, portanto, aqueles que estão em Cristo Jesus não têm nenhuma condenação, o versículo 2 explica, justifica. A Bíblia, na verdade, ela de vez em quando ela trata com a nossa alma, com a nossa mente, com o nosso intelecto. Ela assevera, ela estabelece uma afirmação e logo a seguir ela justifica essa afirmação que ela faz.
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já no versículo 2 ele diz, por quê? Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aqui nós temos a explicação. Porque não há mais condenação sobre as nossas vidas. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou. Vejamos que o verbo libertar não está no passado, me libertará. Mas ele já me libertou, já aconteceu, isto já é assim, nós já temos esta posição de livres e libertos e sem nenhuma condenação, nós já estamos em Cristo Jesus, a lei do pecado e da morte já não nos alcança, nós estamos fora do alcance desta lei. Imagina você dirigindo santificadamente a 110 por hora e tem uma barreira policial, tem radares, tem isso, tem aquilo. Isso vai te alcançar? Isso vai te apanhar? Isso vai pegar você? Não. É isso que o texto está dizendo. Não há condenação sobre a sua vida. Você não será apanhado, você não será pego. Mas Pio, mas é que eu conheço alguém, ok. Se você vive em pecado, se você escolhe viver pecando, se você decide viver no pecado, você está em Cristo? Pronto, é simples. Um príncipe, um rei que está sentado no trono, ele vai viver como um mendigo? Não. Então, se você conhece essa pessoa que está em adultério, está vivendo fora da vontade de Deus, fora da palavra de Deus, essa pessoa precisa dar o primeiro passo, nascer de novo, converter-se, crer em Cristo Jesus, sair de debaixo da lei que o governa, da lei do pecado, da lei da morte. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, nós encontramos essa verdade espiritual que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Viver em pecado, praticar o pecado, viver uma vida de pecado, são coisas antigas, surgiram coisas novas, estamos vivendo nas coisas novas vivemos no poder do Espírito, na graça de Deus, no amor de Deus, somos um em Cristo Jesus. E aí é necessário, amados, ter essa metanoia, essa mudança de mente, essa compreensão dessa nova realidade. Pare de ficar lutando contra o pecado, desfrute da vida abundante que você já tem. Aleluia. Alguém ensina, você não pode mentir, você não pode mentir, você não pode mentir, você não pode mentir, você não pode mentir. Aí você diz, eu não vou mentir, não vou mentir, não vou mentir. Mentir. Não vou mentir, não vou mentir, não vou mentir. Ah, não tem jeito. Eu vou cair no mundão mesmo porque eu não consigo. Eu sou indigno. Ao invés de você declarar, eu estou dizendo a verdade, estou vivendo na verdade, estou dizendo a verdade, digo a verdade, eu digo a verdade, vou dizer a verdade, vou viver na verdade. Eu chamo de santificação negativa. Não existe, mas só para conceituar. Não, 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 ao invés de vivermos sim, 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 sim. Aleluia. Se alguém está em Cristo, todo aquele que nele crê, nova criação, já é um fato estabelecido, a natureza de Cristo já nos pertence, estar em Cristo é a nossa posição. Estamos em Cristo, essa é a nossa posição. Vamos entender isso. Mas Pio, se essa é a minha posição, se eu estou em Cristo e passo por uma dificuldade, uma luta, um problema sério, o fato de eu estar em Cristo, isso não me ausenta de passar por algumas condições desfavoráveis.
Aqui é que surge a grande confusão. Como entender posição e condição? A nossa posição é tudo isso que eu já ministrei, tudo isso que eu já falei. Nós estamos em Cristo, esta é a nossa posição. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre condição, a nossa condição. Segundo ponto, segundo pensamento. O crescimento espiritual ou a maturidade espiritual é o que nos leva a entender claramente a diferença entre posição e condição. A nossa alma, veja isso, aqui existe uma chavezinha, um segredo. A nossa alma, ela age, ela atua a partir da percepção da nossa condição. O nosso espírito ele age, ele atua a partir da revelação da palavra no nosso espírito. Eu e você somos formados por espírito, alma e corpo. O nosso espírito, Jesus disse que ele está pronto. No seu espírito você tem o Espírito Santo abundantemente derramado. No seu espírito você tem a sabedoria, a mente de Cristo. No seu espírito você tem poder e autoridade. No seu espírito você tem capacidade extraordinária. No teu espírito você é mais que vencedor. Mas agora existe uma alma. A alma é mente, vontade, emoções, intelecto, razão, a alma. E a nossa alma, ela precisa se sujeitar, se submeter ao Espírito. Então, a nossa alma, ela age a partir da percepção da nossa condição. O nosso espírito, ele age a partir da revelação da nossa posição em Cristo. A nossa alma é influenciada principalmente pelos 5 sentidos. Se você não faltou, não gaseou aquela aula, você sabe quais são os 5 sentidos. Visão, audição, tato, olfato e paladar. Os 5 sentidos é que nutre, que alimenta a nossa alma. Aquilo que você olha, aquilo que você ouve, isso influencia muito, muito a nossa alma. Agora, o nosso espírito recebe a revelação do Espírito de Deus, que habita no nosso espírito, conforme Romanos capítulo 8. O Espírito Santo, ele habita no nosso espírito. E o nosso espírito, ele é influenciado pela revelação da palavra de Deus. Ele é influenciado pelo Espírito Santo. Alma, 5 sentidos, condição. Espírito, revelação e posição. Se eu sou comandado pela minha alma, eu sou comandado pela minha condição e não pela minha posição. Se eu sou comandado pelo meu espírito, o Espírito Santo no meu espírito, eu sou comandado pela minha posição e não pela minha condição, pela minha situação. A condição refere-se às experiências do viver diário. O cristão pode se encontrar em uma condição desfavorável naquele momento, mas essa condição negativa, talvez de tribulação, não define e não altera a posição do cristão. Pois a nossa posição nunca muda com as circunstâncias. A nossa posição, ela é inalterada. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Essa é a nossa posição. Nós estamos em Cristo. Não há condenação sobre nós. Esta é a nossa posição. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro em Filipenses 3, 12 e 13. Olha o que Paulo diz aqui. Que tremendo que é isso aqui. Maravilhoso. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Paulo está falando aqui de condição, ele não está falando de posição. Olha o que o texto diz. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também eu fui, olha o mistério, pois para isso também eu fui alcançado por Cristo. Eu fui alcançado é a nossa posição. Eu prossigo é a minha condição. Eu já fui alcançado por Cristo.
Eu já fui restaurado por Ele. Eu já sou uma nova criação. Esta é a minha posição. Mas eu ainda prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele diz, isso fala então da minha condição. Então aqui Paulo se refere de uma forma tão clara, tão profunda, tão maravilhosa, sobre a nossa posição e a nossa condição. A minha condição não altera a minha posição. A minha posição permanece inalterada. Alguém entendeu? Disse aleluia. Vocês trouxeram o cérebro hoje? Amém? Ao dizer, não julgo que haja alcançado, Paulo está falando exatamente dessa condição. Paulo está dizendo, você passa por uma crise familiar, você está passando por uma crise econômica, financeira, você está passando por um desemprego, você recebeu no seu corpo físico uma seta de enfermidade, recebeu um diagnóstico, você está passando por uma situação de turbulência. Isso são condições, isso não muda a sua posição. E aí vem aquele fariseu, vem aquele mestre da lei, vem aquele colega adversário, e você está numa condição desfavorável naquele momento. Eu disse, meu irmão, Deus me disse que isso é uma brecha na sua vida. E aí você aceita, como eu disse no começo, essa culpa, essa condenação. Deus, foi uma brecha, o que eu fiz de errado? O Espírito Santo fala comigo, nossa, o meu pecado. A igreja passa por alguma dificuldade, vem um linguarudo do inferno e diz, pecado no altar. Deus me diz pecado no altar. Pecado na tua língua, meu irmão. Se a Bíblia diz que não há condenação para os que estão em Cristo. A condição, a adversidade não altera a nossa posição. Aleluia. Vamos avançar um pouquinho. Quanto mais entendermos sobre a nossa posição, menos a nossa condição irá nos afetar. Menos. Decidimos e tomamos decisões. Temos atitudes de governo a partir da nossa posição e não da nossa condição. Se você toma decisões com base na sua condição, na sua luta, no seu problema, na sua dificuldade, você vai errar. Porque você não pode tomar uma decisão baseada na circunstância adversa. Nós somente tomamos decisões, fazemos escolhas baseado na nossa posição e não na nossa condição. Se passamos por alguma tribulação, por alguma adversidade, isso não mexe, não muda quem você é em Cristo. Isso não altera. Querido, se nós entendermos isto, você não vai aceitar mais condenação sobre a sua vida, culpa sobre a sua vida. Você não aceita. Quer ver esse texto tremendo aqui? Vamos para o terceiro ponto. Nós fomos batizados em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, 3 a 6. Nós somos batizados em Cristo. Olha aqui, algo tremendo aqui. Paulo escrevendo essa carta aos romanos, ele diz, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Quando você estuda teologia, existem alguns batismos na Bíblia. Este é um desses batismos. Batismo em Cristo. Os estudiosos, os teólogos dizem, esse é o batismo seco, é o batismo sem água, é o batismo em Cristo. Somos mergulhados nele, em Cristo. E se você
foi batizado em Cristo, significa que quando Cristo estava na cruz, você morreu juntamente com Cristo. Quando Cristo foi sepultado, você foi sepultado juntamente com Cristo. E quando Cristo ressuscitou, você ressuscitou juntamente com Cristo. Aleluia. Olha o que o texto diz. Vamos à sequência lá. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. E aí nós temos o batismo nas águas que temos aqui, né, de tempos em tempos. Esse batismo nas águas significa exatamente isso. Você está sendo batizado, mergulhado, emergido, você está sendo sepultado. Que é um símbolo, é uma figura, é um tipo do seu batismo em Cristo. Olha mais uma vez o versículo 4. Fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se desta forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente, com toda certeza, o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, com Ele. Para quê? Para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Aleluia. Deixa eu exemplificar isso aqui. A palavra batismo, assim como outras palavras que nós usamos, era uma palavra usada no dia a dia. Batismo era uma palavra corriqueira, normal, do dia a dia das pessoas. Porque a palavra batismo, no grego, baptizo, significa mergulhar, imergir, submergir. Isso é batismo. Naqueles dias, não era tão fácil ter tecidos coloridos. Quando o tecido era feito de algodão ou de lã de ovelhas, ele tinha aquela cor amarronzada, caque, aquela cor, né? Todos iguais. E as pessoas que tinham mais dinheiro, mais recurso, então elas tingiam aqueles tecidos. A pessoa com recurso, com dinheiro, ia até o tintureiro daquela cidade, daquela vila, chegava para o tintureiro e dizia o seguinte: que cor que você tem? O tintureiro dizia: nós só temos azul. Ok, então eu quero que você batize essa peça de roupa, ok? Nesse tanque azul. Então ele dizia: batize para mim esta roupa, batize para mim esta peça. É a palavra batismo. Então a pessoa sabia que ela tinha que mergulhar aquela roupa, ok? Marrom claro, que era a cor natural, e deixava ali mergulhado naquele tanque de tinta azul. Depois de um tempo ele tirava aquela roupa dali. Isso significa que, ao ser batizado, aquela peça de roupa mudava a sua identidade, mudava o seu padrão. Se alguém fosse procurar aquela roupa ainda antiga, ele não ia encontrar mais, porque o batismo traz as características daquela tinta, da onde ela foi batizada, da onde ela foi mergulhada. Então, quando mergulhava uma peça de roupa ou de lã num tanque de tinta azul, ao mergulhar, tirava-se dali uma outra peça, uma outra roupa, uma outra identidade, uma outra vestimenta. Agora ele não tinha mais a característica que ela tinha no começo. Agora ela absorve, agora ela recebe a influência da tinta azul e ela passa a ser conhecida como uma peça de roupa azul.
Este é o conceito do batismo. Vejamos o texto, por gentileza, de Gálatas capítulo 3, versículo 27. Olha o que Paulo escreve aqui. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Mais uma vez, pois aqueles que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Significa que quando eu e você fomos batizados em Cristo, esta é a nossa posição. Esta é a nossa posição. Nós fomos batizados em Cristo. Agora nós temos as características de Cristo, a natureza de Cristo, o padrão de Cristo. Imagina que essa Bíblia aqui chama-se Jesus Cristo. Essa Bíblia é Jesus. Eu e você somos esse pedaço de papel aqui. Aqueles que foram batizados, mergulhados em Cristo, se revestiram de Cristo. Se o diabo for procurar você, ele vai encontrar quem? Jesus. Quando Deus Pai olha para você, ele vê quem? Jesus. Se uma seta de enfermidade vem sobre você, tem que acertar primeiro quem? Aleluia. Aleluia. Queridos, esta é a verdade, esta é a nossa posição. Esta é a nossa posição. Nós nos revestimos de Cristo, porque nós fomos batizados em Cristo, fomos mergulhados em Cristo, recebemos uma nova identidade, somos uma nova criação, passamos a ter a mente de Cristo, a natureza de Cristo. Aleluia. Imagina você levantando todas as manhãs, sabendo disso, qual é a sua posição. Queridos, alguém vai chamar você de orgulhoso, soberbo, metido, porque você vai sair com tanta convicção, com tanta certeza, oh glória, oh, aleluia, eu sou um sucesso, os melhores dias da minha vida estão agora, estou vivendo porque agora eu sei, foram iluminados os olhos do meu entendimento, a ignorância foi chutada para longe, agora eu tenho a revelação da palavra, de quem eu sou, aonde estou, o que posso, o que tenho em Cristo. Aleluia! Meu Deus, se você está recebendo, dê um grito, faça alguma coisa. Querido, se pegarmos aquele tecido azul e jogarmos num canto, jogarmos lá numa rua, ele continua sendo aquele tecido azul, ele não perde aquela característica. O que eu estou dizendo é que, mesmo que passemos por uma condição adversa, essa condição adversa de lutas e tribulações, isso não nos demove, não nos remove, não nos tira da nossa posição. Nós continuamos com essa característica, aleluia. Você precisa declarar a sua posição e não a sua condição. Precisamos entender isso. Comece a declarar sua posição. Fale sobre as coisas, fale das coisas a partir da sua posição e não da sua condição. Pastor, está difícil, pastor, está triste, pastor, o meu marido, a minha marida, o meu sogro, a minha sogra, o meu filho, a minha filha, pastor, você está falando da sua posição ou da sua condição? Se você fica vendo a sua vida com os óculos da sua condição, você está reduzindo a sua vida à miséria. É como se você fosse desbatizado. Não é possível fazer isso. Pegue uma roupa, tenta tingir uma roupa. Agora, não, eu não gostei dessa cor, eu vou tirar essa cor, vou lavar, deixar ela branquinho de novo. Desiste, vai rasgar, mas não vai limpar. Não é verdade?
Declare a sua posição. Declare: eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus que nos amou. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus me deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e absolutamente nada vai causar dano à minha vida. Queridos, você está na sua posição, e a partir da sua posição você libera a palavra, você fala na circunstância, você governa, você lidera. A partir da sua posição em Cristo, você determina os resultados daquilo que chega até a sua vida. Queridos, isso não é autoajuda, isso não é pensamento positivo, isso é Bíblia Sagrada, isso é palavra de Deus. Aleluia. Quantos comeram frango esta semana? Quantos comeram frango esta semana? Alguns comeram. Um franguinho frito, um franguinho assado, um franguinho ensopado. Oh, aleluia. Um frango com quiabo, um frango, qualquer jeito. Frango com polenta. Meu Deus. É de Deus. Essa semana eu fui convidado para almoçar lá na Stock Car, lá nos pilotos lá de corrida. E um dos pilotos que me convidou vai estar lá. E nós comemos um franguinho, uma delícia. Vamos almoçar lá no autódromo. Franguinho maravilhoso, gostoso. Quantos de vocês comeram esta semana águia, assada, frita, ensopada? Alguém comeu águia essa semana? Águia com polenta. Se a Bíblia diz que você é águia, por que você se veja como uma galinha, como um franguinho? Meu Deus! Você se autodesqualifica. Você coloca demérito sobre a sua vida, baseado em uma condição, baseado em algo momentâneo, em algo circunstancial. Você se vê assim, você se lamenta assim, você chora assim, você dá uma de Jó, senta na cinza e começa com os cacos coçar as suas feridas. Jó fez isso porque ele dizia: eu sei que um dia o meu Redentor se levantará sobre a terra. Ele ainda não tinha o Redentor dele vivo, exaltado, mas eu e você já temos. O nosso Redentor ressuscitou, Ele está vivo, Ele é Senhor, Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor. Aleluia! Comece a se posicionar e declarar a partir da sua posição. Posso escandalizar você? Conversando com um irmão muito querido sobre batalha espiritual. Falei: irmãos, nós precisamos reestudar batalha espiritual. Como assim, Pio? Não, olha, eu não queria falar, coitado, né? Ia fechar o escritório dele, ia fechar o ministério dele. Falei: irmão, não, mas Pio, olha que Daniel, ele ficou orando até que o anjo pudesse passar sobre os principados, as potestades, os demônios ali, para trazer a resposta para Daniel e tal, não sei o quê. Falei: inclusive eu já ensinei isso também, irmão. Falei para ele: eu já preguei sobre isso. Tem que ficar 21 dias ralando, jejuando e se esfregando e chorando e lamentando para que os céus se abram, para que a resposta possa vir. Porque mas nós não estamos mais nessa época, irmão. Como assim, Pi? Paulo diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Se a Bíblia diz até o terceiro, tem no mínimo mais 4.
E no terceiro céu ele viu e ouviu coisas que não é digno aos nossos ouvidos ouvir, coisas inefáveis, indizíveis. E nesse terceiro céu, Jesus Cristo tem o seu trono. O primeiro céu é esse céu azul que você olha aí, esse natural. O segundo céu é habitado por demônios, principados, potestades, poderes malignos, no segundo céu. E no terceiro céu está Jesus entronizado. A Bíblia diz que você está sentado com Cristo Jesus. Isso significa que os demônios estão aonde? Debaixo dos nossos pés. Aleluia. Aleluia. Em Ele estando debaixo dos nossos pés, como de fato estão, como é que Ele vai impedir a sua oração? Alguém entendeu aí? Como que história é essa? É videogame? Você fala com o Pai através do que Jesus fez, aí o Pai libera um anjo para trazer a resposta para você, o anjo passa por Jesus, passa por você, desce, passa pelos demônios, vem na terra, sobe e devolve a oração para... Percebe, queridos, como é mais simples? Nós precisamos entender que nós estamos do lado de cá do Calvário. Nós não vivemos antes de Cristo, nós vivemos depois de Cristo. O nosso ministério, a nossa obra começa exatamente onde Jesus terminou a dele, e nunca antes de Cristo. Aliás, na conferência, o Dr. Alan, ele vai ministrar sobre isso. Tremendo, 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 tremendo. Nós vamos ter a ceia daqui a pouco. Vamos falar algo assim muito importante. Discernindo o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Só aí, queridos, a gente poderia ficar aqui 3 noites falando só sobre esse versículo. Tão maravilhoso, tão profundo, tão extraordinário. Esse texto diz que você peca contra o cabeça, contra Cristo. Você peca contra quem? De novo o texto lá. De novo. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o... Examine-se cada um a si mesmo e então coma o pão e beba o cálice. Próximo. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Versículo 30. Por isso, existe entre vocês muitos fracos, que vivem mais na sua condição do que na sua posição, doentes, e vários que já até morreram. Uau. Você me ajuda? Manda um e-mail para nós. Eu não conheço, depois de Cristo, nenhum texto na Bíblia que diz por que o crente fica doente, a não ser esse. A não ser esse. Vamos apertar os cintos, vou começar a pregar. Qualquer que comer ou beber o cálice do Senhor, participar da ceia indignamente. Esse texto fala de pessoas que são dignas e se tornam em pessoas indignas. Portanto, esse texto está falando de cristãos que se tornam indignos. Como é que esse cristão se torna indigno? E por participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, indignamente, ele recebe sobre si
doenças e até a morte. Como é que ele se transforma em uma pessoa indigna, ao ponto de ficar acamado, doente? Esse texto não diz que é uma pessoa indigna que vai participar da mesa do Senhor, aí ela se torna indigna. Não, ela é digna e ela se torna indigna. Como isso acontece? Pergunta para mim, como? Por não discernir o corpo do Senhor Jesus Cristo. O que é não discernir o corpo de Cristo? Queridos, eu e você, cada um de nós, dessa igreja local, da cidade de Curitiba, do estado do Paraná, do Brasil e dos 4 cantos da terra, todos nós que confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, todos nós, aquele que diz assim, aleluia, aquele que diz aleluia, aquele que diz aleluia, não importa, todos nós, aqueles que adoram levantando as mãos assim, aqueles que adoram levantando as mãos assim, aleluia, oh glória, não importa, aqueles que, o fogo está aqui, não importa, não importa, individualmente, cada um de nós, individualmente, somos membros do corpo de Cristo. Se usa barba, se não usa barba, se usa boné, se não usa boné, individualmente somos membros do corpo de Cristo. O que eu estou dizendo é que, individualmente, nós possuímos algumas características, cores, e fomos batizados em Cristo. Temos agora as características de Cristo. Somos membros do corpo de Cristo. Temos a identidade de Cristo. E mesmo aqueles que dizem o seguinte: se você não fizer uma corrente de 10 quintas-feiras, Deus não vai te abençoar. Mesmo estes são membros do corpo de Cristo. Se você não entender isso, se você não discernir que essas pessoas são membros do corpo de Cristo e começar a tratá-las como se elas não fossem, você se torna indigno. Quando você fala mal de um irmão, quando você despreza um irmão, quando você calunia um irmão em Cristo, quando você aponta o seu dedão para uma condição que ele está vivendo, e você esquece a posição que ele possui, e você trata ele na condição e não na posição. Estão entendendo? Você se torna indigno de pegar aquele pão e de pegar aquele cálice. E se você o fizer, você vai ficar doente, fraco, pode até morrer. Queridos, aleluia, glória a Deus. Tem poder nesse lugar aqui. Aleluia. Aleluia. Queridos, Deus maravilhoso. Queridos, se nós entendêssemos isso como igreja local, como comunhão cristã, se nós entendêssemos isto, nós hoje sairíamos daqui num outro nível, num outro patamar de conquista, de avanço, de vitória. Nós entraríamos numa outra dimensão de vida cristã. Nós começaríamos a experimentar coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, que não subiu ao coração humano, porque nós estamos discernindo o corpo de Cristo, e ao discernir o corpo de Cristo, nós somos dignos.
marido, quando alguém tropeça, quando alguém erra, quando alguém falha, e você aponta o seu dedo, e você trata ele nessa condição, esquecendo da posição que ele está em Cristo, você se torna juiz. E para você julgar essa pessoa, você precisa da lei. Você quer que Deus te trata na graça, mas você trata as pessoas na lei. Meu Deus. Vamos supor que aqui é a graça, aqui é a lei. Eu estou passando por uma necessidade. Deus, eu estou na tua graça. Oh Deus, a graça é uma gracinha, Deus, oh graça. A hora que eu vou lidar com minha esposa, meu esposo, meus filhos, meus irmãos, meu apacentador, meu pastor, meu líder, minha igreja, eu desço ali. E se Deus te tratar agora na lei? Porque você foi para a lei. E aí? Não, Deus, eu estou na graça. Estou na graça. E por que você não trata os seus irmãos também na graça? Se eu vejo o meu irmão em uma condição, em uma luta, em um problema, em uma queda, e trato ele nesta condição, e não trato ele na posição, é porque eu também não sei em que posição estou. Eu ainda não entendi que eu me revesti de Cristo, que eu estou em Cristo. Esse pilar, como eu disse no começo, essa certeza da vida cristã, ainda não é verdade para mim. Ora eu estou bem, ora estou azedo, ora estou amargo, ora... As pessoas perguntam para mim, Pio, você não cansa? Não. E você não fica triste? Não. E você não se desanima? Não. Então os irmãos aqui que me acompanham há 30 anos. Hã? E olha que juntos aqui já passamos por alguns estreitos, hein? Já passamos por algumas ralações que vocês não fazem ideia. Mas se você sabe quem você é, se você sabe onde você está, queridos, nós vimos na semana passada, o dilúvio vem, ele te coloca no topo da montanha. As pessoas que te criticam, criticam por inveja. E para você responder o invejoso, você vai ter que descer lá no vale, na lama onde ele está. Não vale a pena responder o invejoso. Não vale a pena. Existem algumas coisas, deixa eu escandalizar você, nós vamos participar da ceia. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Existe sobre a vida de pessoas uma graça, algo que Deus coloca, e não tem como lutar ou questionar isso. Existe uma pessoa que ele é dono de uma empresa, dono de um lugar. Você é funcionário, e você critica o patrão, diz que não está certo, que esse cara não sei o quê. Queridos, mas ele tem uma graça na vida dele, dada por Deus, e pronto, e acabou. Existem alguns atletas que têm uma graça na vida, e é assim. Mas ele não é evangélico, não é cristão, não. Mas isso está sobre ele, está. Sobre alguns cantores, alguns atores, alguns artistas, existe uma graça sobre a vida da pessoa, que é assim. Vou escandalizar você. Não fique surpreso. E quando estivermos na glória, no momento de louvor e adoração,
o rei Davi, o doce dos salmos, ficar em pé para reger um grande coral. Eu e você estaremos lá, aleluia. E a pessoa que vai solar do lado de Davi, Elvis Presley. Ah, Pio, mas você não é juiz. Você não é juiz. Cuidado. Elvis Presley, Pio. Irmãos, a voz daquele homem, o jeito que ele canta, a unção que ele tem, a graça que ele tem. Você acha que foi o inferno que deu aquilo para ele? Você assiste jogos, o jogador, eu joguei bola na minha vida, o jogador, para receber uma bola, bate na canela, bate aqui, não sei o que, um pânico para ele dominar uma bola. Joga uma bola para o Neymar, faz assim, ó. Querido, é uma graça de Deus. Olha o teu chefe com esse olhar agora. Se você ensina as pessoas, o ensino transforma a pessoa. O treinamento transforma o que a pessoa faz. Pensar o melhor sobre as pessoas transforma você. O ensino transforma as pessoas. Treinamento transforma melhor o que as pessoas fazem. Pensar o melhor sobre as pessoas transforma você. Há um tempo atrás, não sei quanto tempo, em Porto Alegre teve lá um show. E foi convidado um cidadão chamado Paul McCartney, dos Beatles, ex-Beatles. Antes dele, umas bandas tocaram lá. E parece mais convulsão. Já viram disso? Se eu disser para você que já ouvi uma música do Paul McCartney inteirinha, do começo ao fim, eu estou mentindo, porque eu acho que nunca ouvi. Beatles, acho que nunca ouvi. Ele era o último a apresentar. Ele pega um violão, ele é canhoto, chegou no microfone e diz assim: boa noite, Porto Alegre. Pronto, a unção chegou. A hora que ele dedilhou o violãozinho ali e começou a cantar, queridos, mudou o ambiente. Tem algo de Deus na vida dessas pessoas. Quanto mais, aonde que você quer chegar com isso, Pio? Espere. Quanto mais aqueles que são membros do corpo de Cristo, quanto mais aqueles que foram batizados em Cristo. Precisamos discernir isso, queridos. Precisamos ver esses valores da vida dos nossos irmãos. Vamos discernir que os nossos irmãos são membros do corpo de Cristo, e a posição que eles ocupam, eles estão assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha o que Paulo diz, por gentileza, 2 Coríntios 5,16. De modo que, de agora em diante, até ontem você poderia, mas a partir de hoje não pode mais. De agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Condição. Considere todos do ponto de vista posição. Posição. Olha o que diz o texto de Colossenses, o próximo, por gentileza, se vocês têm aí. Colossenses 3,15. E a paz de Cristo seja o árbitro, o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Sejam agradecidos. Sejam agradecidos.